Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina História das Relações Internacionais com foco na História Moderna. Eu sou a professora Maria Tereza e gostaria de explicar um pouquinho para vocês agora o resumo da nossa aula, que vai ser uma aula muito divertida, muito bacana. Então venham comigo nos slides, por favor. Então nós temos aqui algumas questões legais com as quais vamos trabalhar nessa aula, como por exemplo as principais características do Renascimento, que foi um movimento cultural surgido na Europa, mais ou menos no século XIV, no século XV e século XVI. Compreender a reforma e a contra-reforma na Europa. Falamos um pouquinho de reforma protestante na nossa primeira aula, no nosso primeiro encontro. Eu vou retomar algumas questões relativas a isso e vamos então trabalhar também com o absolutismo, durante esse período da história moderna e também compreendendo o papel do Sacro Império Romano-Germânico na Europa. Esse contexto nós também já trabalhamos um pouquinho na nossa primeira aula, então eu irei retomar esses conteúdos com vocês e aprofundar alguns outros aspectos. Então esses são os pontos com os quais nós iremos trabalhar nessa aula: Renascimento, absolutismo, reforma protestante e contra-reforma católica. Bom, na nossa aula nós iremos começar então com um tema bastante interessante, que é o renascimento cultural, que ocorre na Europa nesse período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, para começar até com uma brincadeira com vocês, esse conteúdo do Renascimento, me acompanhe aqui no slide um minutinho para ver a imagem que eu coloquei aqui para vocês. Não sei se todos estão familiarizados com essa imagem, e aqueles que estão, fica um tempinho para vocês pensarem quem são esses personagens, especialmente o nome desses personagens. Então, quem tem filhos ou quem aproveitou a infância assistindo esse desenho, deve lembrar que esses personagens são as famosas tartarugas ninja. Mas o que isso tem a ver então com o Renascimento, tartaruga ninja, Renascimento, relações internacionais? Nesse contexto, isso aqui é interessante porque, se a gente for lembrar, quem lembra o nome das tartarugas ninjas, eles são os quatro: Leonardo, Rafael, Donatello e Michelangelo. E esses quatro personagens, na verdade, eles foram inspirados em artistas do Renascimento: Leonardo da Vinci, Donatello, que era um escultor, Rafael Sanzio, que era um pintor, e Michelangelo, que é super famoso, todo mundo conhece. Então, as tartarugas ninja, elas receberam esses nomes, não foi por acaso, foi como uma homenagem a esses quatro pintores do Renascimento, e a gente vai falar agora um pouquinho sobre esse movimento cultural, vamos falar um pouquinho sobre esses quatro personagens. Então, eu iniciei a aula com essa brincadeira, até para que vocês fiquem um pouco mais familiarizados com o tema do Renascimento. Pois então, no primeiro momento, a gente precisa só entender o que é o Renascimento. Renascimento não é um período histórico, o Renascimento é um movimento cultural, é um movimento artístico e que está relacionado à ascensão da burguesia, que ocorre no final da Idade Média e se consolida no período da Idade Moderna. No nosso primeiro encontro, eu disse para vocês que não há como entendermos a Idade Moderna, entendermos o Estado moderno, sem entender o papel da burguesia, a ascensão da burguesia. O Renascimento não é diferente. É um movimento cultural em que a visão de mundo burguesa e os valores burgueses começam a ocupar um espaço cada vez maior no cenário europeu. Pois então, voltando no slide, vamos trabalhar com algumas questões aqui. E o segundo passo, a segunda parte agora da nossa aula, é entender o contexto do Renascimento. Então, essa imagem que nós temos aqui é a imagem do Davi, que é uma estátua do Michelangelo. A estátua do Davi, ela é muito famosa e muito importante, dado o seu realismo. O Michelangelo esculpiu essa escultura num bloco inteiro de mármore e é de uma riqueza de detalhes impressionante. Mas eu falo em Renascimento, a primeira coisa que a gente precisa pensar é, renascer. Então significa nascer de novo, mas nascer do quê? O que é que morreu e que precisa reviver? Então esse contexto é bem interessante porque na Idade Moderna, especialmente a burguesia,
começa a fazer uma crítica e a se opor cada vez mais aos princípios da religião cristã católica que foram então vigentes e dominantes ao longo de toda a Idade Média. Então, nós temos uma forma de pensar durante a Idade Média que nós podemos caracterizar como teocêntrica. Teo significa Deus. Cêntrica é que está no centro. Então, todas as preocupações, todas as explicações e tudo girava em torno da religião, em torno de explicação mística, sobrenatural. Deus era o centro das preocupações. Os burgueses vão quebrar um pouco com essa ideia. Não que os burgueses tenham sido ateus, é diferente, mas eles rompem com uma concepção e uma visão de mundo baseada em explicações religiosas e vão passar cada vez mais a entender o mundo que nos cerca e que os cercava através de aspectos mais racionais, baseados na ciência. Então, esse contexto ele é muito relevante porque os burgueses, inclusive, vão ter uma rixa com a Igreja Católica. Então, os burgueses eles vão trazer uma ideia de lucro, eles vão trazer uma ideia mercantil que, como eu falei na nossa primeira aula, é a base, né, é o rudimento do nosso sistema capitalista. Só que nesse contexto de Idade Média, a Igreja ela condenava veementemente a busca pelo lucro, e especialmente daquilo que ela chamava de usura. O que é a usura? A usura era uma prática muito comum, especialmente dos banqueiros da Idade Média, que consistia na cobrança de juros. E por que ela era condenada pela Igreja? Inclusive com fundamento bíblico, né? Se vocês forem procurar na Bíblia, usura, vocês vão ver que há uma condenação muito grande à usura na própria Bíblia. A usura era condenada porque a Igreja Católica dizia que nenhum dinheiro, enfim, a pessoa não poderia explorar o seu irmão e obter benefício, né, obter resultado e alguma questão que não fosse fruto do seu trabalho. Então, a usura, a cobrança de juros, vamos pensar num exemplo, né, quem seriam os usurários da idade contemporânea, da nossa época. A gente pode pensar nos bancos, que cobram juros e conseguem, então, através da cobrança de juros, o seu lucro. Não é fruto de nenhum tipo de trabalho. E segundo a mentalidade cristã e católica da Idade Média, esse tipo de benefício financeiro, ele era condenado porque ele significava a exploração de um irmão pelo outro, de uma pessoa pela outra. Então a usura era uma prática muito comum por parte da burguesia, condenada pela Igreja Católica, e por isso burgueses e católicos durante muito tempo vão se estranhar. Tanto que a ideologia protestante, que não condenava a usura, vai ser a ideologia escolhida por essa burguesia ao longo da Idade Moderna. Muitos se afastam do catolicismo e se afinam às ideias protestantes, porque não há nenhum tipo de condenação do lucro, enfim, na verdade ele até é valorizado desde que outros princípios sejam cumpridos também. Pois então, esses burgueses que estão nesse contexto da Idade Moderna vão começar, pouco a pouco, a criticar todo o período anterior à Idade Moderna. Só lembrando que essa divisão entre Idade Antiga, Moderna, Contemporânea, ela não existia na época. Isso é uma criação didática posterior, isso é coisa do século XIX. Mas, enfim, eles sabiam, né, que havia uma transição. Eles olhavam para a época em que a Igreja exercia um domínio muito grande, uma hegemonia muito forte no contexto europeu especialmente, de maneira negativa. Eles diziam, na verdade, que a Igreja obscureceu todo o pensamento durante o período em que ela dominou na Europa e que só a razão era a fonte do conhecimento. Então, o que tem a ver, né, esse renascimento? É o renascer do quê? É o renascer, na verdade, desse pensamento racional, que, na percepção desses burgueses, desses intelectuais, havia sido iniciada na época dos gregos. Vamos lembrar da filosofia grega, Aristóteles, Platão, Sócrates. Então, o pensamento racional, né, em oposição ao pensamento religioso e místico, já havia sido iniciado com os gregos.
E na percepção desses intelectuais da época do Renascimento, a Idade Média, na verdade, foi uma interrupção nisso, porque o pensamento religioso, segundo eles achavam, acabou obscurecendo a mente das pessoas, fazendo com que elas então fossem manipuladas pela igreja, para que elas vivessem na ignorância. Então, por isso surge a ideia da Idade Média como uma idade das trevas. E, em oposição a essa idade das trevas, em que nada de bom havia sido produzido, enfim, por conta da ausência de um pensamento mais racional e mais científico, é que a razão deveria renascer. Então é um resgate daquilo que foi iniciado na Antiguidade Clássica. E a Antiguidade Clássica é a Antiguidade grega e romana. Então é resgatar o pensamento desses autores que, na percepção dos renascentistas, havia sido interrompido durante a Idade Média. Então, voltando no slide, a gente já tem uma resposta aqui, do que caracteriza a morte da qual se renasce. Então, a morte seria o pensamento teocêntrico, ele matou a razão. Então, a razão deveria ressurgir, deveria renascer, assim como ela havia vivido durante a época dos gregos e dos romanos. Então, aqui nós temos a percepção de Idade Média como Idade das Trevas, é uma percepção que se consolida e, inclusive, até hoje nós temos essa percepção. Só que aqui, tem eu vou trazer um texto para vocês, bem breve, para a gente discutir, inclusive, a própria pertinência desse termo Idade das Trevas. Então, aqui, o período entre os séculos IV e XVI é tradicionalmente conhecido por Idade das Trevas, Idade da Fé ou, com mais frequência, Idade Média. Todos eles rótulos pejorativos que escondem a importância daquela época na qual surgiram os traços essenciais da civilização ocidental. Esse texto que eu trouxe para vocês, então, esse trecho que eu acabei de ler, é do Hilário Franco Júnior, um medievalista super reconhecido, professor da USP, e que contesta um pouco essa visão da Idade das Trevas como um período em que nada de bom foi produzido, que houve uma interrupção no desenvolvimento da civilização. Primeiro, como se houvesse uma linha evolutiva para a qual todas as civilizações caminham. Isso não existe, isso é uma visão que nós chamamos de visão teleológica, uma visão evolucionista que hoje em dia quase não tem mais adeptos no meio acadêmico. Então não existe uma linha natural para a qual todas as civilizações estão caminhando inexoravelmente, isso não existe. E, no segundo momento, a Idade Média, se nós formos olhar mais atentamente para esse período, muito embora com o pensamento religioso, enfim, há um desenvolvimento artístico, cultural, inclusive científico muito grande. Vamos observar, por exemplo, a construção das catedrais medievais. Aquelas catedrais imponentes, todas detalhadas com cenas bíblicas e religiosas, elas não teriam sido possíveis se não houvesse um grande conhecimento de arquitetura e de engenharia. Então, dizer que a Idade Média foi um período em que nada de bom foi produzido é uma percepção que precisa ser ponderada. E precisamos entender a origem desse termo. Então, a origem desse termo está nessa disputa ocorrida a partir do século XIV, XIII, em que essa burguesia nascente começa a contestar o pensamento da Igreja Católica. Então, é bem importante que a gente coloque essas questões antes de nos aprofundarmos no nosso tema de estudo, que é o Renascimento. O Renascimento é o renascer da razão. Esse renascer, só relembrando, que é o renascer iniciado, de um nascimento iniciado lá na Idade Antiga com os gregos e com os romanos. Então, durante o período do Renascimento, é muito importante, muito interessante a gente observar, inclusive, os próprios usos que eram feitos desse passado greco-romano. Depois eu trarei alguns exemplos para que isso fique mais claro, mas há um resgate e é uma ideia muito clara durante a época do Renascimento que esses intelectuais que estão associados à burguesia, esses intelectuais, eles têm, então, deliberadamente a intenção de conectar agora esse período à antiguidade greco-romana.
Então, o Renascimento é um movimento cultural e é um movimento cultural que surge em decorrência da ascensão burguesa na Idade Moderna. Então, no nosso slide, como vocês podem perceber, nós temos aqui, né, para que vocês se situem novamente, nunca é demais reforçar, que esse é um movimento cultural ocorrido na Europa entre os séculos XIV e XVI. Certo? É claro que ele não se encerra nesse século, mas a gente trabalha com essas fases, inclusive no próprio contexto de história da arte, entre os séculos XIV e entre os séculos XVI. E, reforçando, traz a visão burguesa de mundo, ok? O renascimento cultural, ele anda lado a lado com o renascimento científico. Então, como estamos falando do resgate de um pensamento racional, há também o desenvolvimento do pensamento científico. Esses intelectuais, esses artistas renascentistas, eles não eram restritos a uma única especialidade. Então, se formos pegar Leonardo da Vinci, Michelangelo, enfim, todos esses pintores, esses artistas famosos do Renascimento, é possível perceber que eles têm também influência em diversas outras áreas do saber, porque era um momento em que um intelectual não era especializado, por exemplo, só física, só matemática. Havia, na verdade, uma totalidade de conhecimentos que eram abarcados por esses intelectuais e por isso eles sabiam um pouco de cada coisa ou muito sobre cada coisa. É o caso do Leonardo da Vinci, que teve estudos muito relevantes, por exemplo, na área de medicina. A anatomia humana se desenvolve muito na época do Renascimento por conta do Leonardo da Vinci. Vários desenhos que ele deixou, inclusive de fetos, de corpo humano, foram fundamentais para o desenvolvimento da medicina moderna. Só relembrando que na Idade Média esse tipo de estudo era proibido. Por quê? Quem vai fazer uma faculdade de medicina, que se vocês conhecem alguém que fez medicina, enfim, vocês sabem que na faculdade existe um estudo de anatomia e esse estudo é feito em cima de cadáveres que são doados às universidades. Pois bem, na Idade Média, com a presença do pensamento cristão, violar um cadáver era pecado. Então não era possível fazer nenhum estudo de medicina utilizando-se um cadáver porque violava a santidade e o respeito aos mortos. Então era muito comum, eles irem até os cemitérios durante essa época e clandestinamente pegarem alguns corpos para fazer estudo de medicina. Inclusive abrir os corpos para tentar achar a alma. Então, o que é esse negócio que nós chamamos de alma? Então, durante a Idade Média, normalmente se aceitava a existência da alma. Com o advento do pensamento mais racional, também começou a existir uma crítica. E não uma crítica no sentido de dizer, olha, isso não existe. Mas existe, mas o que é? Qual que é a natureza? Então, todas essas questões vão começar a aparecer e vão pipocar várias questões e várias críticas e várias dúvidas, e esses intelectuais vão buscar responder algumas questões relativas à fé, algumas questões relativas ao próprio mundo dos homens e de todo o mundo que os cercava. Então, voltando no nosso slide, a gente tem aqui então, como eu passei para vocês, essa época, situado cronologicamente, e nós temos aqui uma cidade muito famosa na Itália, que não sei se vocês a conhecem, mas é a cidade de Florença. É a cidade de Florença na Itália, e essa cidade é o berço do Renascimento. Então é muito importante a gente compreender esse contexto florentino, que é um contexto marcado pela ascensão de uma burguesia, que traz então, e que vai ser a pioneira nesse processo do Renascimento. Então, esses artistas, dos quais nós estamos falando, muitos deles vieram da cidade de Florença. Um dos artistas mais proeminentes é o Sandro Botticelli. Então, ele é um artista florentino porque essa cidade vai se tornar uma referência cultural na Europa nesse momento. É claro que o Renascimento não se restringe à Itália e não se restringe a Florença. Outras cidades também estão nesse processo.
mas é de Florença que vem as principais influências e da onde vem as tendências, né, para essa nova arte que nós chamamos de arte renascentista. Inclusive, na própria cidade de Florença, existe a Galeria Uffizi, que é o principal museu de arte renascentista no mundo, junto com a Academia dell'Arte. E a Galeria Uffizi, né, o Google oferta uma ferramenta bastante interessante, que é a ferramenta do Google Arts, e vocês podem fazer uma visita virtual ao acervo da Galeria Uffizi e conhecer um pouco mais esses artistas do Renascimento. Garanto que vale muito a pena e é uma experiência muito enriquecedora, porque, né, na impossibilidade de termos uma aula sobre o Renascimento na cidade de Florença, a gente pode tentar remediar isso um pouquinho, aproveitando esses recursos que nós temos hoje em dia, como, sem sair de casa, acessar a galeria e acessar o acervo de um museu incrível como a Galeria Uffizi. Bom, então esse contexto florentino é o contexto de berço do Renascimento, onde estão as principais obras, as principais catedrais, as principais igrejas de Florença são ricamente decoradas com afrescos e pinturas de artistas do Renascimento, e é uma cidade, então, que, como eu falei para vocês, se torna um berço cultural da Europa. Então, aqui no slide, vendo a cidade de Florença, nós vemos, né, o Domo, que é a principal igreja que existe na cidade, e algumas características agora a respeito do Renascimento. Então, o Renascimento, a arte renascentista como um todo, o que é importante a gente observar é que a gente fala muito em Renascimento de pinturas renascentistas, esculturas, mas esse não foi um movimento que se restringiu às artes plásticas. Há uma influência muito grande também no âmbito da literatura e de vários outros domínios do saber. Uma característica fundamental, essa aqui é muito importante, é o antropocentrismo. Essa característica é fundamental porque o antropocentrismo é, na realidade, uma oposição ao teocentrismo medieval. Lembra que eu falei para vocês que teo significa Deus, centrismo no centro. Antropo, nesse sentido aqui, é homem. Então vejam que interessante, aqui nós temos a imagem do Leonardo da Vinci, do homem vitruviano, então existem algumas correspondências perfeitas dessa imagem, porque a partir do umbigo até qualquer distância, né, aqui tem um círculo ainda para cima, qualquer distância, né, do raio vai dar o mesmo valor. Então é um dos estudos fundamentais sobre a anatomia humana do Leonardo da Vinci. Por quê? Justamente nessa época do Renascimento, nesse período, há uma preocupação com aquilo que é especificamente humano, em oposição àquele pensamento e aquele conhecimento que era baseado nas coisas divinas, que era baseado somente nas explicações religiosas. Um exemplo, vamos pensar, hoje nós sabemos que uma chuva é causada pela evaporação da água, condensação das nuvens, nós temos as explicações científicas. Na Idade Média, qualquer fenômeno natural era visto como uma resposta de Deus. E muitas vezes esses sinais podiam ser interpretados como castigos. Então, nesse momento, a preocupação ela se transfere do plano divino, do plano celeste, para a Terra, para os seres humanos em particular. Então, por isso o estudo da anatomia, por isso que na obra dos autores renascentistas, a gente vê uma preocupação tão grande com o corpo humano, com a representação do humano. A arte medieval é focada em temas sacros, em temas religiosos. E uma mudança muito grande ocorre durante o Renascimento, porque o foco não é mais o elemento religioso, mas sim os seres humanos e o meio que os cercava. Então isso é bem interessante porque é uma das características que nós usamos para diferenciar a própria arte medieval da arte renascentista. Então, nesse contexto aqui, nós temos essa preocupação que não é mais com o plano religioso, mas com o humano, até porque a razão é uma característica humana. Então, voltando aqui no nosso homem vitruviano, no slide, o Leonardo da Vinci vai ser um dos principais responsáveis por esse processo. Então, o antropocentrismo é oposto ao teocentrismo. Essa é a característica fundamental.
Outra característica importantíssima é o classicismo. Classicismo vem de antiguidade clássica, que é aquela antiguidade greco-romana, da qual eu falei para vocês. É esse resgate. E recentemente, então, eu comentei com vocês, né, agora há pouco, sobre o Sandro Botticelli. Quando eu estava falando da Galeria Uffizi, estava falando de Florença. Essa é uma das principais obras do Sandro Botticelli, chamada O Nascimento de Vênus. Vou pedir que vocês deem uma olhada nessa imagem, um pouquinho atenta. Eu vou fazer algumas perguntas, mas assim, observem essa imagem com atenção e prestem atenção em todos os elementos que ela nos traz. Primeira pergunta: como é que nós podemos perceber um resgate dessa antiguidade clássica, ou seja, de parâmetros, né, dos gregos e dos romanos nessa imagem? Bom, um dos motivos já está no próprio nome da imagem, é o nascimento de Vênus. Vênus é a Afrodite romana. Afrodite é o nome grego, Vênus é o nome romano. Ela está no centro dessa imagem aqui, é a representação de uma deusa greco-romana. Então isso já é uma característica fundamental. E vejam, o próprio ideal de beleza que nós temos durante o Renascimento é um ideal de beleza, é o resgate de ideal de beleza dos gregos e dos romanos. Se a gente for pegar a arte medieval ela tem alguns parâmetros de beleza um pouquinho diferentes. E no Renascimento resgata-se aquela coisa, né, aquelas imagens, aquelas estátuas gregas que nós conhecemos. O Davi do Michelangelo, que eu mostrei para vocês no início da aula, é um exemplo disso, né? Então até, né, quando estou com os meus alunos eu brinco, aquela ideia do homem sarado, musculoso, bonito, enfim. Isso é um ideal de beleza que vem dos gregos e dos romanos. Muito embora no Renascimento nós tenhamos, enfim, um padrão de beleza que não é o padrão de beleza magro. Peguem qualquer obra do Renascimento, a magreza é uma coisa condenada porque é coisa de quem trabalha. Ser mais rechonchudinho, mais cheinho, era visto como um sinal de status, porque você era um membro da nobreza e você era servido, você não precisava trabalhar para isso. Mas enfim, na nossa imagem aqui do nascimento de Vênus, no nosso slide, nós vemos então esse resgate à antiguidade clássica e essa característica do Renascimento nós chamamos então de classicismo, ok? Bom, outra característica importante, então aqui, né, só para trazer para vocês mais um exemplo do resgate dessa antiguidade clássica, está num trecho de um livro fantástico chamado Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã. Já falo um pouquinho sobre esse livro porque vale a pena. Com efeito, muitos séculos antes, Homero, então Homero é um poeta grego, escreveu a sua Batraquiomaquia. Virgílio cantou o mosquito e a moreira, e Ovídio a nogueira. Polícrates chegou a fazer o elogio de Busíris, mais tarde impugnado e corrigido por Isócrates. Então, essas referências que aparecem na obra O Elogio da Loucura são referências claras a pensadores e intelectuais da época greco-romana. Então, muitos livros e muitas obras da época do Renascimento trazem alusões, né, a esse período, até porque esses intelectuais, esses artistas do Renascimento eram muito eruditos, eles eram muito cultos, então eles estudavam o latim, eles estudavam o grego, eles passaram a estudar no original os filósofos e os intelectuais da época antiga, então eles também mostravam toda a erudição nessas obras. O Erasmo de Roterdã, que escreveu esse trecho, né, desse livro que eu acabei de ler para vocês, ele era um monge da Igreja Católica e a Igreja Católica era, na época, a detentora do conhecimento. As bibliotecas e universidades eram todas cristãs, eram todas ligadas à Igreja. Então, as primeiras escolas, as primeiras universidades, elas eram patrocinadas e foram fundadas pela Igreja. O Erasmo de Roterdã era um membro da Igreja, mas vai fazer uma crítica à Igreja ele também. E essa crítica aparece na obra O Elogio da Loucura. E loucura a gente escreve com L maiúsculo mesmo, porque a loucura é uma personagem. Então é um livro escrito num tom de sátira, onde ele acaba com os padres cardeais da época.
ele fala tudo isso com excelente bom humor e é uma crítica muito ácida, né? Eu lembro de estar lendo esse livro na época da faculdade, eu pegava o ônibus para ir até a faculdade, comecei a ler esse livro, eu tinha vontade de rir, tinha que me controlar para não rir na frente dos outros. Então fica a dica para quem quiser se interessar, né, quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa questão do Renascimento, O Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã. Então, retomando as questões do Renascimento, vamos lá para o slide de novo. E nós temos aqui agora como sequência outra característica do Renascimento, que é o racionalismo. E mais uma vez, trouxe aqui para vocês uma obra do Leonardo da Vinci. Isso aqui são alguns desenhos do Leonardo da Vinci e algumas de suas criações, porque ele deixou vários desenhos e várias, né, maquetes de máquinas e de invenções que eram, na verdade, ideias muito avançadas para o contexto da época. Por isso que o Leonardo da Vinci é considerado um dos principais gênios da humanidade. E essas questões, o desenvolvimento da ciência, só vai ser proporcionado porque a razão passa a ser vista como fonte de conhecimento e não a religião. E o Leonardo da Vinci, através desses desenhos, nos mostra um pouquinho. Então, alguns desenhos do Leonardo da Vinci mostram engrenagens. Então, engrenagens tipo aquelas de relógio, depois eu mostro de novo na imagem para vocês. A engrenagem é uma coisa que só vai ser utilizada durante a Revolução Industrial no século 17 e 18. Então, 2 séculos antes, Leonardo da Vinci já tinha adiantado algumas invenções que só vão ser produzidas muito tempo depois. Outra questão, máquinas voadoras. Ele já tinha projetos de máquinas voadoras nesse contexto do século XIV. Então é muito interessante a gente observar como esse contexto, né, foi muito propício para um florescimento científico e para um florescimento cultural. Então, só para a gente ver um pouquinho das obras do Leonardo da Vinci, vamos voltar ali na imagem. Nós temos aqui o que eu falei para vocês, das próprias engrenagens. Então, no Brasil, eu sei que, eu vou colocar aqui para vocês, eu não sei exatamente em quais cidades, mas enfim, vocês podem procurar, especialmente quem mora em alguma capital, teve recentemente, tem com uma certa frequência, uma exposição que recria alguns dos desenhos do Leonardo da Vinci em forma de maquete. Então, se de repente estiver próximo da sua cidade, é uma experiência bem bacana e ajuda a entender isso um pouquinho mais. Então, nós vimos essas engrenagens, né, das quais eu falei para vocês, os desenhos do Leonardo da Vinci. Bom, aqui é bem interessante a gente observar essa diferença entre a arte medieval e a arte do Renascimento. Eu havia dito para vocês que a arte medieval tinha como uma das suas características a representação de elementos sacros, de elementos religiosos. E a arte renascentista, ela tem como uma preocupação o humano. Tanto que o humanismo, que é uma outra característica do Renascimento, ela justamente trabalha com emoções e sentimentos que são particulares dos seres humanos. Então, eu já volto nessa imagem, antes só vou explicar uma coisa para vocês que é bem interessante a respeito desse humanismo. O humanismo, então, esse resgate dessas questões que são humanas, ele é muito visto no Shakespeare. Então, o Shakespeare é um artista que está inserido no contexto renascentista. Obviamente não o italiano, é um contexto, né, inglês, mas ao mesmo tempo a sua principal obra, a obra mais famosa, que é o Romeu e Julieta, vai trazer pela primeira vez o trabalho em cima da questão do amor. O amor, que é um sentimento tipicamente humano. Então a questão, né, dos Montecchio, dos Capuleto, aquela ideia do indivíduo se sobressaindo perante a comunidade é muito característica do Renascimento. Porque na Idade Média nós temos a prevalência do coletivo sobre o indivíduo. A vontade individual não poderia ir contra a vontade coletiva, da família, da comunidade, enfim, do grupo ao qual a pessoa, né, pertencesse. No Renascimento, com essa preocupação cada vez mais no ser humano, começa a existir também uma preocupação cada vez maior com o
indivíduo, a questão da individualidade. Então, essa é uma questão interessante para nós trabalharmos com o Renascimento. Agora, só fazendo a comparação entre a arte medieval e a arte renascentista, aqui no nosso slide, vocês podem perceber algumas coisas bem interessantes. Primeira delas, é a mesma representação, no sentido de temos uma representação de uma Madonna. O que é uma Madonna? É uma mãe com um filho. Aqui nessa arte medieval, nesse primeiro contexto aqui, nós temos uma representação tipicamente religiosa. Nossa Senhora com o menino Jesus. E o elemento religioso fica bastante destacado nesse contexto através desses adornos aqui, ó. Isso representa a divindade, né, dos elementos da imagem. Nós temos uma representação que não é muito realista. Então aqui existe, por exemplo, né, se vocês forem olhar a mão, ela não é uma mão muito realista. Não é uma representação fiel à realidade, de pouca expressão, cores escuras sendo utilizadas e sem fundo. O fundo normalmente é um fundo dourado, porque o dourado era associado à cor dos céus, né? Então nós temos também essas características aqui. Se vocês forem olhar agora do outro lado, essa pintura renascentista, ela é justamente o oposto. Uma característica fundamental do Renascimento que aparece aqui é o naturalismo, que é a representação de paisagens naturais. Então a representação desce do mundo divino e passa a se centrar no aspecto terreno. Então é bem importante. Outra coisa, temos a noção de perspectiva, que não existe na arte medieval. E temos, inclusive, o realismo das representações. Vocês estão vendo que é uma representação de uma Madonna, uma mãe com um filho, mas não é mais a representação religiosa. O elemento religioso desaparece, ó, já não tem mais aqui na cabeça o elemento religioso, tá? Já não temos mais isso aqui, já não aparece mais. É uma representação humana, muito embora inspirada nessas representações de Nossa Senhora com o menino Jesus. E o realismo é muito grande, né? As crianças medievais normalmente têm essas carinhas meio estranhas, assim, porque até a própria noção de infância era diferente. Eles adultizavam as representações da infância. Então, normalmente, as crianças das pinturas medievais, elas são, das pinturas renascentistas e medievais também, são um pouco assustadoras. Mas, enfim, é uma representação realista. Então, aqui nós já temos alguns indícios e através da arte nós conseguimos perceber as transformações ocorridas no pensamento. A própria arte, ela traz, né, para nós alguns indícios importantes dessas transformações e por isso que nós podemos usá-las também como fontes históricas, para tentar desvendar um pouco mais características desse período da Idade Moderna. Então, voltando no nosso slide, temos aqui a diferença entre a arte medieval e do Renascimento e as fases do Renascimento. Trecento, Quattrocento e Cinquecento. Trecento corresponde aos anos 1300. Quattrocento, 1400 e o Cinquecento aos anos 1500. Vale lembrar, pessoal, que a mudança artística e a mudança de pensamento ela não ocorre de uma hora para outra. Ela vai ocorrendo gradativamente e aqui no Trecento, que é o período, por exemplo, do Giotto, que era um pintor italiano muito conhecido pelos afrescos, que são pinturas realizadas direto na parede, apresenta elementos que são transitórios. Há elementos renascentistas, mas há também elementos medievais. E a gente vai vendo uma evolução, digamos assim, ao longo desses séculos. Então não é uma mudança radical de uma hora para outra, ela vai se processando gradativamente. Bom, agora chegou a hora de trabalharmos um pouquinho com a Reforma Protestante. Então, o contexto do Renascimento e do florescimento de novas ideias que se contrapõem à Igreja e, na verdade, de uma própria mentalidade burguesa, por quê? Os burgueses patrocinavam artistas do Renascimento para retratar o seu modo de vida. Então hoje nós temos, por exemplo, a propaganda que nos mostra um determinado estilo de vida que nós devemos consumir porque é aquilo que é legal. Então, numa outra escala, numa outra medida, era o que os artistas do Renascimento faziam com a burguesia.
essas obras elas vão sendo cada vez mais disseminadas e por isso a mentalidade burguesa também vai sendo disseminada. Tem inclusive um quadro, né, que é um quadro bem famoso do Jan van Eyck, que mostra um casal de burgueses na sua casa, uma mulher grávida com um cachorrinho, enfim, mostra, né, o cotidiano burguês, é a casa do burguês, a roupa que ele veste. Isso não é aleatório, né? Isso é uma forma também de propaganda num contexto em que ainda não existiam, obviamente, meios de comunicação de massa. Então essas ideias burguesas, essa mentalidade burguesa vai conquistando cada vez mais adeptos, especialmente entre as classes altas, que eram as classes que tinham acesso a esse tipo de conteúdo, e isso influencia também na Reforma Protestante. Então a Igreja Católica, no final da Idade Média, vai passar a ser duramente criticada. Então algumas questões que eram alvo de crítica da Igreja Católica, a conduta dos próprios padres. Eles faziam voto de castidade, ou seja, eles não poderiam, né, ter relações sexuais, mas era notório que eles tinham filhos por aí, e eles não assumiam, obviamente, então eram filhos chamados de filhos bastardos. Muitas vezes ficavam em orfanatos que eram gerenciados pelas próprias freiras no contexto da Igreja Católica. Então, assim, desrespeito a votos de pobreza, desrespeito a votos de castidade. Então havia uma contradição, os fiéis iam à igreja, né, e aí toda aquela ideia bonita da religião, de que você, né, tem que se desprender dos bens materiais, você tem que ajudar o seu próximo, aquela ideia da pobreza que é exaltada, né, nos distritos católicos e na própria Bíblia, era muito bonita na teoria, mas na prática os padres e papas estavam vivendo num contexto de luxo, enquanto a maioria da população estava vivendo na miséria. Se vocês recuperarem o conteúdo da última aula, vocês vão ver, por exemplo, a Jaqueris, em que a população estava sofrendo muito com uma pesada carga de impostos, enquanto os membros do clero estavam se beneficiando da exploração desses camponeses, porque o clero não pagava nenhum imposto. E toda a alimentação, né, tudo era produzido pelos camponeses. Então isso vai ser duramente criticado. Voltando aqui no slide, temos então os abusos da igreja, a má conduta do clero e ainda desrespeito aos votos de pobreza e castidade, e esse que é o mais importante de todos, a cobrança de indulgências, tá? Então a cobrança de indulgências, vou até colocar uma cartinha aqui para vocês, se vocês forem observar isso aqui. Essa é uma carta de indulgências que está escrito em francês. E o que é indulgência? Indulgência é o perdão dos pecados. Então era muito comum a igreja enriquecer, então a igreja ela vivia de doações, ela era uma grande senhora feudal, porque ela possuía muitas terras, e ganhava muito com a venda dessas indulgências, que era o quê? Era uma cartinha que eles entregavam para os fiéis, dizendo que eles teriam o seu pedacinho no céu garantido, porque todos os seus pecados seriam perdoados. E muita gente, às vezes, se desfazia de tudo o que tinha para comprar uma carta de indulgência e, assim, assegurar a sua ida para o céu. Porque é um momento que as pessoas viviam intensamente o medo da condenação da alma. A ideia de pecado e a ideia da danação eterna eram muito presentes. Hoje, né, para quem segue alguma religião cristã, enfim, católica, existe o medo, mas não é uma coisa na qual as pessoas pensem diariamente e cotidianamente. Na época medieval, o pecado fazia parte do cotidiano das pessoas. As pessoas já viviam a culpa o tempo todo. A culpa que levaria ao pecado, de cometer algum ato que desagradasse a Deus, e por isso a alma seria condenada e ia para o inferno. Então, uma alternativa seria comprar a cartinha de indulgência, que aí eles teriam seus pecados perdoados. É claro que Deus não ia, né, pegar a cartinha de indulgência na hora que a pessoa, né, morresse, batesse lá na porta do céu, aqui ó, São Pedro, Deus, tá aqui minha cartinha. Era uma forma da Igreja Católica enganar os seus fiéis e trazer, então, conseguir lucro em cima desses fiéis, que a maioria eram camponeses, analfabetos e que iam na boa fé.
Ah, então, só uma questão relevante aqui, toda vez que a gente fala sobre Idade Média, Igreja Católica, estou falando de um contexto muito específico, né? Não é nenhuma crítica à Igreja Católica em si, né? A religião católica de forma alguma, mas as atitudes de uma parte do clero nesse momento aqui, que é a história, né? Que é da época medieval. Então, que isso fique bem claro também. Então, voltando à nossa cartinha de indulgência, as pessoas compravam isso e, é claro, dentro da própria igreja vão surgir vários movimentos de oposição a esse tipo de prática. E o Lutero, que nós já falamos a respeito dele na primeira aula, vai ser um dos principais críticos da igreja nesse sentido. E, como já vimos na primeira aula, o contexto no qual o Lutero se insere é o contexto do Sacro Império Romano Germânico, que é, então, o futuro Império Habsburgo, Império Austro-Húngaro, que vai ser dominado pela dinastia Habsburga, e esse contexto é um contexto no qual, então, o Lutero, que era um monge da Igreja Católica, vai começar a exercer uma crítica ferrenha aos seus companheiros, especialmente aqueles do alto clero. Porque o baixo clero, que eram as hierarquias inferiores, como freis, monges, né, padres, que estavam em contato mais direto com a população, muitos deles não concordavam com as atitudes do alto clero, que essa era a grande hierarquia da Igreja Católica. E no seu cotidiano também faziam seus votos de pobreza, auxiliavam a população mais pobre e criticavam, obviamente, todos esses abusos cometidos pela igreja. Então, o Lutero vai ser um deles, ele se insere no contexto do Sacro Império Romano Germânico, e agora a gente voltando aqui no slide, vai perceber um pouquinho mais, né, sobre a questão do Lutero. Então, só lembrando que o Sacro Império Romano Germânico, ele surge com a dissolução do Império Carolíngio. O Império de Carlos V, que era o rei na época do Lutero, ele dominou todas essas regiões, né? Então, todas essas regiões aqui do mapa que estão em amarelo, que estão, deixa eu até marcar aqui para vocês, toda essa região aqui, ó, uma parte do reino de Castela, que hoje corresponde à Espanha, Castela e Navarra. Nós temos aqui Aragão também, né? Então, Navarra, Aragão, Leão e Castela, Península Ibérica, Portugal e Espanha hoje. Nós temos aqui, ó, Sacro Império Romano Germânico nessa região, aqui a França. Então, havia uma grande influência desse Sacro Império nesse contexto europeu. Inclusive, eles são vistos como herdeiros do próprio Império Romano do Ocidente, tendo em vista as grandes conquistas territoriais que foram realizadas, né, por esse reino. Bom, o Lutero, ele escreveu 95 teses, criticando a Igreja Católica, que vão dar origem mais tarde à doutrina luterana, que é a primeira religião protestante. Por que a gente chama esse movimento que surge com o Lutero de reforma protestante? Reforma no sentido de vamos mudar e vamos fazer algo novo dessa doutrina cristã. E protestante porque eles protestavam contra a Igreja Católica. E, na inabilidade da igreja de atender essas novas demandas e realizar algumas mudanças, vai acontecer um novo cisma da igreja cristã. O primeiro acontece no contexto medieval, lá por volta do ano 1000, mais ou menos, em que a igreja católica, a igreja cristã, se separa em Igreja Católica Ortodoxa Romana e Igreja Ortodoxa Grega. Então, esse é o primeiro grande cisma, e agora, na Idade Moderna, temos um outro, com o surgimento das religiões protestantes, como é o caso do luteranismo. Então, as 95 teses foram colocadas pelo Lutero na Catedral de Wittenberg, que era a cidade alemã na qual ele morava, e ele pregou na porta da catedral para todo mundo ver. A cidade amanheceu e estavam lá 95 teses, né, que são pequenas frases, criticando vários aspectos da Igreja Católica. Então, no slide eu trouxe um para vocês, vamos lá acompanhar. Erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. Então, é uma crítica direta que ele faz na tese 21 à venda de indulgências, que é justamente a principal preocupação do Lutero com a venda de indulgências. Ele critica isso fortemente. Bom,
O Edito de Worms vai ser o julgamento do Lutero, que acontece em 1521, porque é claro que o clero não ia deixar barato. Então o Edito de Worms é o julgamento que é feito do Lutero. E o resultado disso, né? Então o Lutero, a doutrina luterana, ela traz algumas questões que são bem diferentes da doutrina católica. Com relação à salvação da alma, se não é pela indulgência, é pelo quê? É pela fé. Ele diz que todo mundo nasce predestinado, a teoria da predestinação. Mas, se você tiver muita fé em Nosso Senhor Jesus Cristo e em Deus, é possível que você seja salvo. Mas Deus já sabe de antemão, no momento do nascimento, aqueles que serão salvos e aqueles que serão condenados. Se você tiver muita fé em Deus, é o indício de que a sua alma possivelmente vai ser salva. Vai ter que ser verdadeiro, não podia fingir. Ele elimina quase todos os sacramentos da Igreja Católica e mantém apenas 2. Além disso, proíbe qualquer uso de imagem dentro da igreja e é o primeiro a fazer uma tradução da Bíblia para uma língua moderna, que é o alemão. Porque antes a Bíblia era em latim. A Bíblia era lida em latim e, é claro, quem é que entendia latim? Só os membros da igreja. Então Lutero diz, a única fonte de conhecimento é a Bíblia e ela precisa ser acessível a todos para que todos possam lê-la. Então, nesse contexto, ele é perseguido pela igreja e finalmente é excomungado, o que significa que ele foi expulso da igreja. Então, voltando ali no Edito de Worms, nós temos então uma cena que representa, né, esse julgamento e ele, quando é interpelado, ele vai dizer, olha, não fiz nada de errado, é isso aí mesmo, reforço tudo aquilo que eu falei anteriormente. Então, esses princípios do luteranismo, como eu já havia adiantado para vocês, nós temos a salvação pela fé, então aqui a salvação pela fé e não pela venda de indulgências, manutenção dos sacramentos do batismo e da Eucaristia, livre interpretação da Bíblia, então não é a interpretação do Papa, não é a interpretação do padre, mas as pessoas têm que ler a Bíblia sozinhos e por isso que ele faz a tradução para o alemão. Eliminação dos ícones religiosos, que são, então, essas imagens que são muito comuns, especialmente na Igreja Católica Apostólica Romana, de ter imagem de santo, no luteranismo. Isso não existe. E o movimento luterano, ele acaba influenciando outros movimentos protestantes. É o caso do calvinismo na Suíça. Então, em Genebra, o Calvino, João Calvino, em Genebra, ele começa, então, inspirado por Lutero, lançar uma nova doutrina religiosa também. E vai ter uma influência muito grande no próprio contexto da Guerra dos 30 Anos, que nós vimos na aula passada. Porque enquanto o conflito entre protestantes e católicos estava restrito a protestantes luteranos, era uma coisa. O calvinismo, que vai ser a religião de vários reis da Europa naquela época, vai gerar um desequilíbrio e um conflito muito grande com o próprio catolicismo. Os presbiterianos são os protestantes da Escócia. E na Inglaterra ocorre também um movimento protestante, que é o anglicanismo, com Henrique VIII. E a história do Henrique VIII é muito maravilhosa, porque ele queria se casar novamente, ele era casado com a Catarina, mas ela não podia dar filhos. E ele tinha uma amante, que era a Ana Bolena, mas a Igreja Católica não permitia o divórcio. Então, para se casar com a Ana Bolena, ele cria uma igreja dele, na qual ele é o próprio, da qual ele é o próprio chefe. E com isso ele consegue também eliminar a influência do clero na Inglaterra, que era muito grande. Inclusive lança o ato de supremacia e manda confiscar todos os bens da Igreja Católica na Inglaterra. Então, voltando no slide, temos aqui na Suíça o calvinismo, na Escócia o presbiterianismo, na Inglaterra o anglicanismo. Isso gera uma reforma, uma revolta muito grande da Igreja Católica, um movimento contrário, que é chamado, então, de contra-reforma. Então, só algumas questões aqui, como é que a igreja, então, vai barrar um pouco o avanço do protestantismo. Primeira coisa, proíbe o pessoal de ler e lança o Index, que é uma lista de livros proibidos. O Concílio de Trento é uma reunião entre membros da Igreja Católica que visa, então, repensar os próprios rumos dessa igreja frente a essas críticas, reafirmando alguns dogmas.
Reabre-se o Tribunal da Inquisição, ou seja, todos os casos de heresia passam a ser julgados com mais severidade, e a Companhia de Jesus, que são os jesuítas, é fundada e eles passam então a obter novos fiéis nas colônias da América e da África, através da catequização. Então nós temos isso aqui e, então nesse contexto da Reforma Protestante, nós podemos perceber que é um movimento importante que gera um monte de questões para a própria Igreja Católica e que obriga essa Igreja Católica também a se reinventar. Então, na aula de hoje, nós pudemos entender um pouco melhor o contexto, dessa parte inicial da Idade Moderna, que é fundamental para que, então, dentro do contexto das relações internacionais, nós possamos entender as principais preocupações que serão as preocupações dos Estados modernos. O protestantismo é fundamental nesse contexto porque, com os protestantes, vários reis se convertem e isso define também diversos conflitos, como é o caso da Guerra de 30 Anos, que se internacionalizam e obrigam, então, esses estados a desenvolverem a diplomacia. Então, no nosso slide aqui, nós podemos resumir um pouco os principais pontos vistos na aula de hoje, que dizem respeito à origem do Renascimento, importante por conta do início desse pensamento mais científico, os princípios e características desse movimento, que é um movimento artístico, intelectual, mas que também tem influências na revolução científica, e também vimos os antecedentes da Reforma Protestante. Além de vermos os antecedentes da Reforma Protestante, pudemos perceber a atuação do Martinho Lutero, que foi esse monge católico que iniciou um movimento de contestação à Igreja, o surgimento de novas religiões protestantes, calvinismo, anglicanismo e presbiterianismo, e a Igreja Católica e a sua reação, que nós chamamos então de Contra-Reforma. Então é muito importante que a gente perceba a reação da Igreja Católica e esse contexto da Idade Moderna como um todo, tendo em vista a ascensão da burguesia, as suas ideias, o seu modo de vida sendo propagados através dos artistas do Renascimento e também essa nova mentalidade religiosa e o papel da Igreja que passa a ser redefinido com a ascensão dos Estados Nacionais modernos e com a ascensão da Reforma Protestante.